Bom dia, boa tarde, boa noite. Continuamos então nossa resenha, parte 11. Voltando então ao tema, a questão da cunhagem de token. Definida resumidamente, uma moeda ficha circulada por um valor superior ao seu valor de mercadoria e carece da garantia de conversibilidade do emissor. O custo de um dinheiro simbólico é o custo de construir capital de marca, isto é, estabelecer a confiança do usuário nos serviços monetários do token. Dado esse capital de confiança, a utilização de uma moeda simbólica opera para elevar os padrões de vida, reduzindo os custos de transporte e armazenamento e, mais importante, reduzindo os recursos reais empregados na aquisição do meio de troca, por exemplo, na mineração de prata ou na produção de tecido para exportação em troca de prata. Friedman, 1959, página 4 a 9. O perigo de o dinheiro simbólico, evidente nos tempos atuais, é que um eminente monopolista possa procurar, apesar da destruição final de seu capital de marca, aumentar o seu domínio sobre o rendimento nacional através da, entre aspas, impressão de quantidades excessivas do token. O Antigo Oriente Próximo passou por períodos de forte inflação de preços na Suméria sobre Ibbi-Sin, o último governante da dinastia Ur III, Curtis e Hailo, 1959. No Egito, sobre Ramsés VII, durante o segundo milênio, em meados da 20ª dinastia, Cerny, 1954, e Jacob Jensen, 1975, página 551 a 552, e no período persa da Babilônia, Duberstein, 1938. Apenas uma coincidência que os preços egípcios tenham deixado de ser cotados em pedaços, ou senil observou anteriormente, por volta dessa época. A importância do dinheiro simbólico na causa da inflação seria, no entanto, difícil de isolar, porque durante a última era ramessida, a disponibilidade de ouro, prata e cobre aumentou como resultado da pilhagem de templos e túmulos. Asserção 10. No mundo antigo, as colônias mais distantes eram geralmente as primeiras a serem fundadas, e da mesma forma, o comércio nas distâncias mais longas tendia a preceder o comércio nas distâncias mais curtas. Nota-se ainda que o comércio externo era muito maior do que o comércio interno na Babilônia de Hammurabi. A alegação aqui é que, enquanto o comércio de longa distância mais importante é o de natureza administrada, o comércio local, com seu potencial presumivelmente maior para a troca regularizada de artigos a granel, ainda está na sua infância. De uma forma estranha, a asserção 10 pode ser interpretada como um tributo inconsciente ao que Polanyi condescendentemente chama de pensamento economicista. Se os custos de transporte forem deixados de lado, a diferença nas vantagens comparativas e, consequentemente, nos ganhos do comércio tenderiam a aumentar com a distância entre os parceiros comerciais. Isto é, à medida que aumentava a distância entre dois países, entre aspas, também aumentaria as diferenças no clima, nos recursos naturais e no conhecimento técnico e, portanto, nas inclinações de suas curvas de transformação para, digamos, tecido Q e metal M para dados C e M. Graham, em 1971, aponta que Pitti-Cusai, a Ischia contemporânea, situada na Baía de Nápoles, perto da Etrúria, na Toscana, e dos sistemas de vales fluviais do Lácio e da Campânia, foi a colônia mais antiga da Grécia, a Poikia, no ocidente e também é a mais distante. A evidência arqueológica sugere que, baseando-se nos metais etrurianos, essa ilha vulcânica montanhosa, pouco adequada ao cultivo de cereais, tornou-se o centro de uma indústria metalúrgica que exportava seus produtos para o Mediterrâneo Oriental Ocidental. Huergon, em 73. Figueira, em 84, salienta que a Egina, um estado comercial de sucesso, dependia da conjunção no seu mercado de rotas comerciais de longa distância, muitas vezes extra-helênicas e redes retalhistas locais, por meio das quais os aeginetanos introduziam a aeginaia ou produtos artesanais estrangeiros para a Grécia continental. Ao contrário de Polanyi, os dados do Oriente Próximo não demonstram a preponderância do comércio de longa distância sobre o comércio local ou a falta de importância do comércio local. Os textos mesopotâmios do final do terceiro milênio fornecem provas claras da navegação interior e do comércio de produtos disponíveis localmente. Na verdade, Snell, em 82, que estudou o texto de contas equilibradas em prata de 3 comerciantes compostos numa cidade no mesmo mês do mesmo ano, descobriu que, em termos de valor de prata, cerca de 90% dos bens adquiridos eram de origem mesopotâmica, por exemplo, peixes, grãos, couro e lã, e apenas cerca de 10% eram de origem estrangeira, por exemplo, frutas, especiarias e metais.
Os papiri egípcios do final do segundo milênio confirmam o transporte interno por cargueiros de várias mercadorias, incluindo azeite, vinho, azeitonas, peixe, pepino, sal, roupas e papiro. A seção 11. O lucro do comerciante moderno dependia do spread entre os preços de compra e venda e da incidência de dívidas incobráveis. No entanto, a renda do comerciante mesopotâmico dependia principalmente da propriedade fundiária e do pagamento de rações provenientes dos armazéns do palácio. Assim, a colônia síria na Capadócia envolveu-se em transações sem risco a preços fixos. Os comerciantes obtiveram lucro com taxa de comissão, com base em Polanyi, 1981, páginas 138 a 139. A aplicação é bastante clara. É difícil conceber negócios sem empresários que assumem riscos. Em algum momento antes da nossa era, explica Polanyi em 81, a figura do tankaro foi substituída por uma figura semelhante à do comerciante. A resposta a seguir destina-se apenas a ilustrar o papel empresarial independente dos comerciantes, não para explorar completamente e resolver o problema muito debatido dos comerciantes palacianos versus os comerciantes privados. A evolução do papel do tankaro foi estudada por Tandamayev em 1971. Tankaro e Dankar. No início das histórias sobre os reis de Akkad, encontramos numa tabuinha acadiana de Amarna e em fragmentos hititas sobre Sargão, fundador da dinastia, chamado Rei da Batalha, em que mercadores, obviamente independentes, lucram procurando mercadores, fazem uma petição ao grande rei, oferecendo-se para pagar suas despesas para abrir as rotas comerciais para o norte e noroeste. Vanstipalt, em 1991. O hino ao deus Sol, Shamash, no século VII a.C., compara a rentabilidade e os riscos dos investimentos de longo e curto prazo e menciona, abre aspas, o Tankarum que transporta o seu capital, fecha aspas. Nakata, 1971. Os assírios que negociavam na Capadócia no início do segundo milênio eram basicamente empresários independentes e não agentes de palácios ou templos. Isso é muito bem ilustrado por uma carta em que um grande comerciante reclama que estava perdendo muitos lucros devido a atrasos na obtenção de um empréstimo para financiar uma empresa. É claro que os comerciantes enviavam as suas mercadorias para a Capadócia sem garantia antecipada de preços e, de fato, as perdas do ibiço são frequentemente referidas. O usurano reclama que, abre aspas, você não me enviou o dinheiro a pagar pelos meus clientes. Ouvi dizer que minhas roupas que chegaram com o filho de usaria foram vendidas em dinheiro na entrega. Tenha cuidado e envie-me com o próximo transportador um relatório claro sobre as minhas reivindicações de longo prazo ou os valores recebidos como dinheiro na entrega ou os valores creditados em minha conta. J. Lewy, 1956, página 75 e 76, fecha aspas. O usurano não tinha ideia de quanto lhe era devido pela venda de seus produtos. Encontramos também o lamento, abre aspas. Comprei estanho por preço ruim, fecha aspas, e as instruções, abre aspas, se os têxteis forem muito caros, compre estanho, fecha aspas. E, abre aspas, compre um tecido fino para mim e me diga o preço, fecha aspas. Mais uma vez, um comerciante é informado de que, abre aspas, como o estanho era escasso, não pegamos o empréstimo de um agiota e não fizemos compras para você, fecha aspas. Outro relata que, abre aspas, vi uma chance de conseguir uma pechincha, então pedi dinheiro emprestado a juros e comprei, fecha aspas. O agente Kurubi Ishtar pediu prata aos seus mandantes, explicando que havia pedido prata emprestada a juros para tirar vantagem de uma compra. Weinhoff, 1987. Os agentes foram instruídos a não vender abaixo de um preço especificado e, em outros casos, seus diretores autorizaram a venda batik e atur, ou seja, a qualquer preço. Quase ao mesmo tempo, o comércio do Golfo Pérsico com Timum, que é o atual Bahrein, estava nas mãos de comerciantes que se autodenominavam Alik Timum, uma frase traduzida como empreendedores de Timum, por Malawan em 1965. Aparentemente foram financiados por investidores privados com direito a comprar o cobre que trouxeram de Timum a um preço contratualmente especificado, mas não são responsáveis por qualquer perdas. Em Nuzi, os Tankaro aparecem nas listas de racionamento reais, mas indivíduos privados também os empregavam para seus próprios empreendimentos. Temos também textos em que particulares, incluindo comerciantes, se escreve MKRM, pagam grandes somas de ouro por concessões comerciais e pela autoridade para cobrar impostos portuários.
Durante o reinado de Hammurabi e do seu filho Sansi-Iluna sobre Larsa, os indivíduos que estavam envolvidos na recolha e venda de bens fiscais também envolviam-se em atividades comerciais privadas com os bens que lhe foram confiados. Stoll, 1982. Para o período da Antiga Babilônia, há poucas evidências ligando Tancarum ao palácio. Os Dankar não aparecem nas listas de rações reais no período Ur III. Além disso, durante essa época, os selos de Dankar não retratam apresentações reais, ou seja, um indivíduo diante de um rei sentado. E, em apenas um caso, existe uma forma de nome real. A implicação disso, sugere Winter, em 87, é que esses comerciantes não eram membros da burocracia ou empregados da coroa. Para colocar seções de ativos, despesas e saldo numa perspectiva econômica, deve-se recordar que as auditorias independentes, quer iniciadas por casas comerciais privadas ou agências governamentais, são ferramentas padrão para monitorizar as atividades dos empresários que operam com capital externo. Em alguns casos, os textos antigos fazem distinções entre os Tankaro, que sugerem uma divisão do trabalho palaciana privada. Por exemplo, a visão contestada de Heltzer, em 1978, páginas 128 a 130, é que o Garit conhecia duas categorias de comerciantes: Tankaro Shah Shep, que eram dependentes do rei, e Tankaro Shah Mandati, que claramente possuíam seus próprios bens comerciais e para os quais não há provas diretas de que comercializavam bens palacianos em vez de seus próprios. Israel do século X a.C. tinha duas classes de mercadores: Roklin e Sochare a-Melech, que serviam os reis, e Tarim, pagadores de impostos, e Sochare, que eram basicamente comerciantes independentes. Tomadas como um todo, as evidências acima mencionadas sugerem que Tankaro e Dankar podem atuar como empresários independentes e ou servir como agentes de vários mandantes, incluindo outros comerciantes privados e do palácio. No que diz respeito à alegação de que o comércio em grande escala no Egito faraônico era um monopólio estatal virtual, Jacob Jensen, em 75, observa que atualmente não há material que prove que isso aconteceu, embora não haja nenhum documento provando o contrário. As linhas de papiro Lansing, citadas no discurso da seção 10, mostram os ocupados Shitewi, comerciantes que aparentemente estão sujeitos ao cobrador de impostos. Uma leitura, ao contrário da visão de Heineck, em 79, não sugere que eles fossem os funcionários reais. Que esses comerciantes eram independentes é sugerido pelo fato de que, abre aspas, os escribas são, de outra forma, específicos ao se referirem às afiliações de testemunhas para fim de identificação. Fecha aspas. Um texto anterior, Papyrus Louvre E 3226, mostra-nos que departamentos da administração real distribuíam regularmente cereais a comerciantes especializados, Benerio, que um pouco mais tarde entregavam tâmaras. Megali, 1977, página 254 e 257. Que um particular no final do terceiro milênio pudesse possuir um cargueiro é sugerido pela inscrição de Quedes de Gebelain e comprovado pelo Edito de Horenheb, datado da segunda metade do século XIV a.C. Fugger, 1946. Tal como em Ugarit, na Babilônia, encontramos referências ao navio do nome pessoal, Savi Soderberg, 1946. Um texto ugarítico registra a transferência de azeite para Brim do Egito. O papiro Anastase IV demonstra que, mesmo um navio de alto mar não estava além dos recursos de um homem rico. Um homem rico é mencionado como usando seu navio para trazer mercadorias da Síria para o Egito. Além disso, dois outros papiros relacionados com comerciantes sugerem que empresas privadas, Perneb, operavam no Egito como em outras partes do Antigo Oriente Próximo. Asserção 12. Os comerciantes do mundo antigo pertenciam à alta classe ou à classe baixa. A classe média comercial é um produto do capitalismo ocidental do século XIX, baseado em Polanyi, 1981. Na mesma linha, Kemp, em 1989, um egiptólogo afirma que as pessoas ricas desfrutavam dos benefícios do comércio, mas não o exerciam como uma ocupação, enquanto a ideia de que a atividade poderia trazer riqueza e posição nos seus próprios termos era literalmente impensável para todos os envolvidos. No entanto, pode ser informativo saber como exatamente o plebeu Quedes de Gebelain adquiriu o gado, um grande campo, os barcos grandes e pequenos e os celeiros aos quais se refere com óbvio orgulho na inscrição que ergueu no final do terceiro milênio.
Que as empresas mercantis variavam em tamanho e riqueza é evidente nos documentos. O comércio assírio com a Capadócia, no início do segundo milênio, era conduzido não só por grandes comerciantes pertencentes ao Caru, a autoridade governamental oficial de uma colônia comercial, mas também por pequenos empresários que funcionavam como transportadores e agentes júniores. Weinhoff, em 78, páginas 117 a 118, cita vários casos em que esses empresários de classe média, entre aspas, conseguiram ascender e tornar-se membros do Caru. A importância relativa na antiguidade dos comerciantes de, entre aspas, classe média, que é um termo vago, não pode ser determinada a partir das evidências. Um texto de Ugarit permite-nos, no entanto, vislumbrar uma classe média comercial. Numa longa lista de contribuintes, o grupo social mais elevado é o dos cocheiros, que se escreve MRYNM. Esse grupo incluía os grandes proprietários de terras e comerciantes que forneciam carruagens às suas próprias custas e serviam como corpo de elite das forças armadas. Mas Astor, em 1972, argumenta que comerciantes de menor importância cumpriram seu dever de defesa do reino servindo com suas próprias armas nas fileiras dos MZGLM, significa guardas. A seção 13. O solipsismo econômico é uma característica marcante da mentalidade de mercado. Essa é a visão de que a atividade comercial é natural para os homens e que os mercados surgiram assim a menos que fossem proibidos pelo governo ou por outras forças externas, baseado em Polanyi, 1981, página 14 e 15. Homem econômico antigo. O principal impulso de Polanyi antecipa estudiosos como Moses Finlay, em 73, e Paul Millet, em 91, que sustentam que, ao contrário do homem econômico moderno, o homem antigo foi motivado principalmente por considerações de estatuto e solidariedade comunitária. Em um artigo valioso, W. E. Thompson, 1982, extraiu diversas pepitas de comportamento empresarial orientado para o lucro de documentos atenienses do século IV a.C. Abre aspas. O empréstimo concedido por um banqueiro para permitir a um capitão refinanciar a compra de seu navio em crédito é uma passagem onde o orador admite implicitamente ao júri um banqueiro emprestaria dinheiro para pagar o frete de mercadorias importadas para venda em Atenas. Fecha aspas. E continua, abre aspas. Além dos oradores, encontramos Sócrates dizendo que vários homens ganharam grandes somas com negócios como moagem, panificação e têxteis. Fecha aspas. Nos personagens de Teofrasto, cerca de 310 a 287 a.C., vemos uma pessoa, entre aspas, desagradável, que se especializou em empréstimos de curto prazo a pequenos comerciantes no mercado da Ágora. Citado por Millet, 1991, páginas 179 a 182. Obviamente, os empréstimos em questão são para fins produtivos e não para consumo. Um fragmento do orador ático Lísias, que viveu cerca de 458 a 380 a.C., revela que o empobrecido perdulário Ésquines, aluno de Sócrates, procurou obter o empréstimo de um banqueiro explicando, abre aspas, estou me estabelecendo no comércio de fazer perfumes, preciso de fundos, aformes, e pagarei a você juros de 9 obous por mês, 1,5 cento ao mês. A justificativa de Ésquines para o empréstimo não teria sentido se os empréstimos de banqueiros a empresários não fossem comuns. Compare Millet, 1991. Millet, em 91, aproxima-se desse tipo de formulação do problema quando observa que, abre aspas, embora a quantificação esteja fora de questão, a evidência da familiaridade dos empréstimos marítimos reforça a impressão de que eles financiaram uma proporção significativa do comércio ultramarino de Atenas. Fecha aspas. Modelos econômicos da antiguidade. Nada disso sugere que os antigos egípcios e sumérios passavam cada momento acumulando capital. O capitalista de Marx e o empreendedor maximizador de lucros do teórico econômico moderno são, afinal de contas, caricaturas ou modelos e não representações realistas de empresários. Podemos, no entanto, citar um discurso do orador Demóstenes, que viveu de 384 a 322 a.C., no qual ele explica que Pasion, ao morrer, o banqueiro e fabricante mais rico de seu tempo, tornou-se devedor por filergia, um amor pela atividade. Citado por Millet, 1991, páginas 72 e 73. Da mesma forma, em seu O Economicus, Xenofonte, em cerca de 428 a.C., nos mostra um indivíduo que comprou fazendas degradadas, que vendeu com lucro após tê-las melhorado. Isso foi feito, relata Xenofonte, por meio da filergia.
citado por Millet, 1991, página 272 e 273. A afirmação de Finlay, em 1973, de que a mentalidade predominante da antiguidade era aquisitiva, mas não produtiva, é inteiramente sem mérito. A sua afirmação de que nenhum modelo de investimento moderno é aplicável às preferências dos homens que dominaram a sociedade antiga simplesmente interpreta mal a natureza dos modelos econômicos. Finlay poderia muito bem ter pronunciado que os modelos matemáticos de investimento não são aplicáveis às preferências dos homens que dominam a sociedade moderna. As teorias econômicas, tal como teorias viáveis nos outros campos, são simplificações úteis. A seção 14. Os usos incluídos no popular contrato tidenuto na sociedade Nuse do século XV a.C. podem, em termos modernos, ser classificados como usufruto, locação, aluguel e serviço de trabalho. Contudo, a dimensão vital e validadora da transação é a ausência de ganho obtido à custa de outrem. Baseado em Polanyi, 1981, páginas 70 a 71. Polanyi deseja enfatizar a importância nas sociedades antigas da solidariedade comunitária em oposição às motivações econômicas, mas inadvertidamente conseguiu o resultado oposto. Os contratos tidenuto elogiados por Polanyi eram, muito provavelmente, subterfúgios engenhosos concebidos para superar obstáculos legais às transações exploratórias. Mais especificamente, há razões para acreditar que representava uma tentativa de disfarçar taxas de juros ilegais ou ilegalmente elevadas, como terras ou serviços de trabalho. No que diz respeito às transações tidenuto ou maruto, a principal lição é que, quando os governos antigos procuravam acabar com a exploração econômica, os homens e mulheres antigos procuravam encontrar expedientes legais através dos quais pudessem continuar a explorar ou a ser explorados. Bom, então é isso. Acabamos aqui nossa parte 11. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.